Bom, seguindo aqui para o último bloco, então, antes dos exercícios, nessa primeira aula sobre eletromagnetismo, né, a gente vai falar sobre indução, e talvez esse seja um dos pontos mais importantes aí dessa nossa conversa, né? Então, falar um pouco sobre as primeiras experiências de indução, ou talvez o termo mais adequado seria os primeiros experimentos de indução. Experiência é diferente de experimento, né? E a lei de Faraday, a lei de Lenz, e sobre como fica a história do campo elétrico induzido, e fechar com as equações de Maxwell. Se vocês se lembrarem lá da primeira aula dessa disciplina, a gente começou com as equações de Maxwell, hoje a gente vai citá-las, porque a gente está falando delas na prática, mas elas retornarão nas próximas semanas com mais intensidade. Bom, então a gente viu ali no começo do século XIX, eu já apresentei alguns experimentos que foram feitos, como o do Ørsted, sobre corrente gerar campo magnético, e do Ampère também. O Ampère não coloquei aqui na listinha, mas o Ampère com uma medição de força sofrida por uma partícula carregada num campo magnético, mas tem pelo menos umas dezenas de grupos trabalhando com eletricidade e magnetismo, que é o grande assunto da tecnologia, da engenharia, da física no século XIX. Né? Então Faraday, que é um nome chave aqui pra gente, o R. E aqui, olha que legal, né? Até o século XVIII, a gente tinha essa ciência ocidental produzida basicamente na Europa, né? E aqui no século XIX, com o surgimento de grandes universidades e centros de tecnologia nos Estados Unidos, começam a aparecer nomes norte-americanos. E a gente vai ter outros mais famosos depois, Thomas Edison, Benjamin Franklin, entre outros, né? Talvez mais voltados para a tecnologia do que para a ciência dura, mas de todo modo você tem um desenvolvimento forte ali, coisa que no Brasil, por exemplo, não tinha, né? A gente demorou muito para ter universidades e ainda assim, hoje mesmo a gente sofre com retirada de investimentos, né? Enfim, então tem uma série de nomes aí, e o Faraday faz uma síntese desses experimentos de indução de uma maneira brilhante, com o conceito de indução eletromagnética. Tá? Então vamos ver alguns casos aqui. Primeiro, ímã e espira. Então vou abrir aqui o aplicativo e a gente vai entender melhor. Cadê o ímã e espira? Não, aqui não. Opa, tá aqui. Então o que acontece? Se eu tenho um ímã aqui, feito um ímã permanente, enfim, com material magnético, tem um campo magnético em volta dele, e aqui uma espira sem bateria, né, sem força eletromotriz, sem uma fonte de força eletromotriz, ligada numa lâmpada aqui. Originalmente, tá, era ligado num galvanômetro, que é um medidor de tensão, de diferença de potencial. Tá? A lâmpada fica mais bonitinho aqui para ilustrar, mas a lâmpada foi inventada um pouco tempo depois, né? Mas, de todo modo, qual que é a lógica, né? Lembra que partículas carregadas, se estivessem com uma velocidade, elas produziriam um campo magnético em volta delas e também sentiriam campo magnético externo. Como aqui as partículas estão em repouso, não tem diferença de potencial, elas não produzem campo magnético nem sentem o campo magnético desse ímã. Agora, desses experimentos sintetizados aí pelo Faraday, o que a gente concluiu? Quando você tem, por exemplo, se eu aproximo esse ímã da bobina, né? Se vocês olharem o ponteiro lá, na hora que eu aproximo o ímã da bobina, no momento que eu estou aproximando ou afastando, aparece uma diferença de potencial. Depois que voltou ao repouso relativo entre a espira e o ímã, não tem mais diferença de potencial. Se eu afasto, também deu um pico de diferença de potencial. Reparem para onde vai o ponteiro, né? Se eu aproximo o ímã, o ponteiro foi para uma voltagem negativa. Se eu afasto o ímã, ele vai para uma voltagem positiva. Claro, se eu trocar por uma lâmpada aqui para ficar bonitinho, a lâmpada acende quando aproxima e apaga quando afasta. Só que quando para, interrompe o movimento relativo, então não tem voltagem e aí o sistema fica sem corrente novamente, né?
Então esse é um dos experimentos que são chave aqui para a gente entender o eletromagnetismo, né? E se eu aproximar a espira do ímã? Então se eu aproximo a espira do ímã, opa, cadê? Vou pegar aqui. Fica meio ruim de ver, talvez no vídeo nem grave direito, mas quando eu aproximo ou quando eu afasto, também dá uma diferença de potencial, né? Isso é uma questão chave, que é lá que vocês têm na primeira disciplina de física, desde o ensino médio, que é a relatividade do movimento, né? Você aproximar o ímã da espira, ou afastar o ímã da espira, ou aproximar a espira do ímã, ou afastar a espira do ímã, é a mesma coisa, do ponto de vista do ímã e do ponto de vista da espira, né? Já que eles não são dotados de inteligência como a gente, a espira vê o ímã aproximando, independente se é ela que está aproximando dele ou ele que está aproximando dela, né? Enfim, o fato é que a variação do fluxo magnético, então a variação do fluxo magnético na espira induz uma corrente elétrica. Isso é chave. Perceba, não é o fluxo magnético que induz, é a variação do fluxo. Porque se a gente pega nessa imagem aqui, está tendo fluxo magnético aqui, na espira, né? Só que ele está constante. Só quando varia o fluxo magnético é que aparece uma diferença de potencial. Então a variação, eu já estou adiantando aqui diferença de potencial, mas o que aparece no experimento é uma corrente, né? Então a variação do fluxo magnético induz, por isso que é um experimento de indução, uma corrente elétrica. Outro caso. Aqui, no lugar de um ímã permanente, cadê onde é que troca aqui? Aqui. Em vez de um ímã permanente, agora eu estou com um eletroímã, né? Lembra daquela imagem que eu coloquei? Um eletroímã feito por uma bobina e um ímã permanente e o campo igual, né? É a mesma coisa. Então aqui, se eu tiver um eletroímã com uma corrente produzindo um campo magnético, e se esse fluxo desse campo estiver constante aqui, não gera corrente nessa outra espira. Agora, se eu aproximar ele, no momento que eu estou aumentando ou diminuindo a intensidade do fluxo naquela espira, aparece uma corrente aqui, né? Poderia usar o galvanômetro aqui também. E aí eu tenho, quando eu aproximo, uma tensão negativa, quando eu afasto, uma tensão positiva. Eu poderia inverter o polo aqui da pilha. E aí quando eu aproximo, uma tensão positiva, quando eu afasto, uma tensão negativa, o contrário, né? Enfim, então independentemente se é um ímã permanente ou um eletroímã, a questão é a mesma. Só que aqui tem um detalhe interessante. Ambos são artificiais, né? Quer dizer, não preciso ter um material magnético fixo. Aqui eu posso ter uma bobina com uma tensão que eu construí no meu aparato, né? Assim como a outra aqui. Esse é o princípio dos transformadores, tá? Que a gente usa, eu acho que diariamente, né? Eu pelo menos uso diariamente esses transformadores. Por exemplo, transforma aqui de 110 volts para 12 volts ou para 5 volts, dependendo do aparelho aí, né? Como funcionam esses transformadores? Internamente, eu tenho duas bobinas, uma bobina primária e uma secundária, principal e secundária. A principal, por exemplo, que vem lá uma tensão da tomada, enfim, de 110 volts, cria um campo magnético que vai induzir um outro aqui. Detalhe importante, num desses transformadores de celular, enfim, fontes de casa, o que eu tenho na rede não é uma corrente contínua, mas uma corrente alternada, né? Então dá para eu brincar aqui. Se eu tenho uma corrente alternada, o que acontece? Esse meu computador aqui, ele tem um processador bem lento, então fica bem lento aqui. Agora, se vocês tiverem em casa um computador melhorzinho, dá para brincar melhor com isso. O fato é que quando eu tenho corrente alternada, deixa eu ver se aqui aumenta a frequência, não. Isso. Corrente alternada, dependendo de quantas voltas eu dou na espira, qual o comprimento do fio, qual a corrente que eu faço passar ali, e quantas espiras tem na minha espira secundária, quantas voltas tem na minha bobina secundária, etc., eu consigo controlar exatamente qual a diferença de potencial da origem e qual a diferença de potencial da saída, né?
Então eu consigo criar um transformador de tensão, por exemplo. No caso de corrente alternada é mais fácil, porque quando que aparece tensão aqui na segunda espira? Quando tem variação do fluxo. Numa corrente alternada, o fluxo está variando de forma senoidal, ou dependendo do formato da onda ali, né, dente de serra, etc. Mas está variando de forma alternada, então sempre vai ter geração de tensão nesse segundo polo, né? Esses transformadores aqui de celular, por exemplo, eles transformam de corrente alternada na tomada para corrente contínua na saída USB aqui, por exemplo, né? Isso dá para fazer com diodos, tal. Não é assunto para essa disciplina. Bom, isso aqui eu já falei, né? Não esqueçam de que o movimento é relativo, então quando você falar, se um campo aqui varia, o outro sente, é a mesma coisa de falar ao contrário. Ou aqui, quando eu aproximo uma espira ou afasto, eu também posso falar que a outra está se aproximando, enfim, então isso é fundamental e é isso que vai levar aos artigos revolucionários do Planck, do Einstein, transformadas de Lorentz, etc., na relatividade no século XX. Se vocês olharem lá para o artigo original de 1905, o título dele é Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. Então está discutindo justamente a eletrodinâmica, ou seja, a variação magnética e elétrica desses corpos eletromagnéticos quando estão em movimento relativo uns aos outros. Então isso é fundamental. Tá? Bom, caminhando para o final, discutir a lei de Faraday, também fruto da indução, dos trabalhos de indução eletromagnética, né? Como ele vai sintetizar essa história, né? Vai dizer o seguinte: essa corrente que aparece, aqui numa bobina, induzida por outra bobina ou induzida por um ímã permanente, essa corrente que aparece, o que ela está causando, ela é causada por uma força eletromotriz que foi induzida. Reparem que para acelerar, e aí a gente precisa resgatar a mecânica newtoniana, né? Para acelerar uma partícula com massa, sejam elétrons, prótons, íons, tanto faz, é preciso ter uma força resultante. Então essa força eletromotriz, no caso aqui representada pela voltagem, né, é que aparece, que surge dessa variação do fluxo magnético. Então o Faraday vai dizer o seguinte, que a força eletromotriz induzida em uma espira é dada pela taxa de variação do fluxo magnético, ou seja, quanto que está variando o fluxo no tempo. E essa taxa de variação com sinal negativo, isso o Lenz vai explicar na sequência, né? Então a gente vai ver a lei de Lenz, que ela explica o porquê desse sinal negativo. O fato é que experimentalmente, o Faraday era um físico experimental, o fluxo dava negativo com relação, sinal contrário com relação à força eletromotriz, né? Lembrando aqui que o fluxo do campo magnético é o fluxo, a intensidade do campo que atravessa uma área, né? No caso ali a área da espira, pode ser calculado assim, se for uniforme, com área constante, ou pode ser calculado assim, se a área não for plana ou o campo for variável, enfim. Tá? Então, bem simples, no sentido algébrico, que a força eletromotriz depende de quanto está variando o fluxo no tempo. Se você tiver uma variação infinitesimal, usa o dφ/dt. Agora, se tiver, o que eu acho que a maioria dos exercícios que eu vou separar para a gente pelo menos ter noção desse contexto, é com uma variação macroscópica, então um ΔΦ, ΔT. Tá? Um exemplo de força eletromotriz induzida é a construção de geradores, né? A gente hoje em dia não consegue, eu acho que não dá para pensar numa sociedade atual sem geradores, né? Então aqui, por exemplo, um gerador hidroelétrico, né? uma usina hidrelétrica. Como que ela funciona, né? Você tem um ímã, por exemplo, nesse timão aqui, né? Seria a representação das bobinas do gerador. Então, vou colocar aqui o campo, né? Então, esse ímã, por exemplo, quando ele está parado, com 0 rotações por minuto, tem esse campo que é fixo, tem um fluxo constante aqui nessa espira, e quando o fluxo está constante, não tem geração de força eletromotriz, né? Para ter
força eletromotriz tem que ter variação do fluxo no tempo. Então, como aqui está parado, o fluxo está constante, não tem variação. Se você gira esse timão aqui com o ímã, e aí aqui a representação simbólica aqui é com uma torneira, né? Se eu giro, o que acontece, né? Conforme o Polo Sul, por exemplo, se aproxima daqui, aumenta o fluxo motivado pelo Polo Sul, depois, conforme o Norte se aproxima, aumenta o fluxo motivado pelo Norte, e assim vai variando. Cada rotação dessa aqui faz o fluxo de campo aqui na bobina variar com o tempo, de acordo com a velocidade que eu rotacionar. Eu poderia aumentar aqui. Eu já falei que esse notebook aqui ele processa bem devagar, dá para brincar melhor em outros computadores. O fato é que a aproximação e o afastamento dos polos magnéticos aqui dessa bobina faz com que apareça uma força eletromotriz de forma variada. Perceba o movimento das cargas aqui, elas estão com uma corrente alternada. E isso pode ser aproveitado, então, por exemplo, para gerar energia para uma cidade. É claro que, deixa eu pausar aqui, você alterando o fluxo de água para alterar a velocidade de rotação, alterando a intensidade dos ímãs permanentes, alterando a quantidade de espiras numa bobina, etc. Tudo isso você modela de acordo com o produto que você deseja, né? Mas é o princípio dos geradores que a gente precisa entender. Tá? A variação do fluxo magnético gera uma força eletromotriz. E essa força eletromotriz, enfim, tem uma consequência aqui, que a gente vai chegar lá já. Aliás, posso até adiantar, depois eu falo da lei de Lenz, que a força eletromotriz causada pela variação do fluxo magnético está ligada com o campo elétrico em uma certa linha, né? Então, dependendo da geometria que você constrói, por exemplo, a fiação, os condutores, etc., você tem uma relação entre força eletromotriz e campo elétrico que depende da distância do campo elétrico, né? Ou do ponto que você está estudando, né? Se vocês se recordarem, campo elétrico de uma carga pontual, por exemplo, é kq sobre r quadrado. O potencial de uma carga com relação a uma carga é kqr. Então, o campo elétrico de uma carga vai estar relacionado com o potencial gerado por essa carga em função da distância. Isso, passando R para cá, ficaria E vezes R igual a V, né? Que é analogamente o que está acontecendo aqui. Num condutor, campo elétrico, numa linha fechada, né, numa integral, quer dizer, somando o campo elétrico que percorre uma linha fechada ao redor de um condutor, está ligado com sua força eletromotriz, né? De tal forma que eu consigo juntar essas duas coisas e entender que a variação do fluxo magnético no tempo, ou seja, a taxa de variação do fluxo magnético, cria um campo elétrico em uma linha. Voltando aqui para essa imagem, o que significa? Variação do fluxo do campo magnético nessa espira cria nessa espira fechada, nessa volta fechada, nessa linha, um campo elétrico. E o campo elétrico é que acelera as cargas e produz essa diferença de potencial e essa corrente visível aqui, por exemplo, com esse desenho da lâmpada, né? Olha que coisa maluca, mas ao mesmo tempo maravilhosa, né? Campo magnético é algo que é uma deformação do espaço, não é algo material, é uma deformação do espaço. Se eu vario o fluxo desse campo, que é uma deformação magnética do espaço no tempo, ele cria um campo elétrico numa linha fechada ao redor dele, que também é algo que não é material. É uma deformação espacial com propriedade elétrica. Então, se eu vario o campo aqui na horizontal, nessa minha figura, o campo magnético, aparece um campo elétrico circular variável aqui em volta dele. É semelhante, aqui vai ficar até difícil de eu voltar tudo aqui, deixa eu ver, mas é semelhante a isso, né?
a isso aqui. Se eu tenho corrente elétrica circulando num fio, eu crio um campo magnético circular ao redor dela. Se eu tiver fluxo magnético variando numa linha, em volta dessa variação do fluxo magnético vai ter um campo elétrico, que é a lei de Faraday, né? Então perceba que as coisas parecem ser simétricas. Voltando aqui, opa. Então se eu vario o campo magnético numa linha, eu crio, de forma linear no tempo, eu crio em uma linha fechada em volta um campo elétrico, né? Que acelera minhas partículas e cria uma força eletromotriz, etc. Né? Enfim, comentar aqui a lei de Lenz, a gente não precisa focar muito nela. A lei de Lenz é uma lei, praticamente uma interpretação da lei da inércia newtoniana para a lei de Faraday, né? O que ela vai dizer? Que o sentido de qualquer efeito de indução magnética é tal que ele se opõe à causa que produz esse efeito. Repara que é a primeira figura. Se tem um ímã com polo norte para cá, se aproximando dessa bobina, ele cria uma corrente nessa bobina, e essa corrente cria um campo magnético oposto à variação desse campo aqui. Se esse campo estava aumentando para a direita, o campo externo, né, que é o do ímã, se ele estava aumentando para a direita, ele cria uma corrente que produz um campo que aumenta para a esquerda. Lembra que carga em movimento cria campo. Então, conforme esse ímã aqui está girando, e está produzindo corrente, essa corrente também está produzindo um campo magnético. E esse campo magnético é oposto ao externo, né? Porque seria uma inércia eletrodinâmica, né? Tá? Então você tenta forçar uma movimentação de carga, essa carga se movimenta, mas tenta devolver ou criar uma resistência àquele campo, né? Por isso o sinal negativo lá da lei de Faraday também, né? Se eu estou afastando, perceba que é o mesmo ímã com a mesma polaridade. Se eu estou afastando ele cria uma corrente no sentido contrário, porque ele está reduzindo no interior dessa espira, e essa espira cria um campo no sentido contrário. Se ele está reduzindo, então ela cria para lá, como se estivesse querendo segurar ele, manter ele ali, né? Primeiro, como se estivesse querendo impedir que o ímã viesse para cá, e na segunda, como se estivesse querendo impedir que ele se afastasse. É uma resistência inercial. Tá? Enfim, a lei de Faraday para campos, então a gente estava falando de cargas, né, mas isso aqui é fundamental, a gente já discutiu. Então a taxa de variação do fluxo de campo magnético induz um fluxo de campo elétrico em um condutor, num circuito linear, tipo uma bobina, uma espira, etc. Essa interpretação vale para sistemas inerciais. A gente não está olhando para sistemas acelerados aqui. Por fim, antes dos exercícios, as equações de Maxwell. Lembra lá, da primeira aula eu comentei, são 4 equações que o Maxwell sintetiza, isso já para 1860, 1870, todo o conhecimento do eletromagnetismo do século XIX. Isso aqui vai abrir as portas para um universo, né? As 4 equações de Maxwell, na verdade, são 4 equações que a gente já estudou, com uma contribuição do Maxwell, que são as seguintes. Lei de Gauss da eletrostática. Numa superfície, numa área, né, então numa superfície fechada, existe um campo elétrico em função das cargas que estão internamente a essa superfície. Ou seja, carga gera campo numa superfície fechada. Carga gera campo. Lei de Gauss do magnetismo. Não existe campo magnético diferente de zero numa superfície fechada, porque toda linha de campo magnético numa superfície fechada entra e sai, já que as linhas de campo magnética todas são fechadas. Conclusão, não existe partícula magnética ou monopolo magnético. Tudo fruto da eletricidade. Lei de Faraday. Variação do fluxo, que a gente acabou de ver, magnético, no tempo, leva à criação de um campo elétrico circular ao redor. E a lei de Ampère, que a gente viu uma parte, e tem a contribuição do Maxwell, que a gente vai ver mais para frente, que surge um campo magnético também circular ao redor do quê? Ao redor de uma corrente, que é a contribuição do Ampère,
ou ao redor da variação do fluxo de campo elétrico no tempo. Então essa é a contribuição do Maxwell aqui, vai fechar a história. Se quando eu vario campo magnético no tempo, eu gero um campo elétrico circular ao redor, Maxwell vai ver que se você variar o campo elétrico, também gera um campo magnético. Olha que lindo, né? Campo gerando campo. Espaço gerando espaço. Sem partículas, né? Enfim, tá? Vamos dar uma olhada nos exercícios.